Meus amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Estamos iniciando mais uma aula dentro desse trimestre. Estudamos sobre eclesiologia, o corpo de Cristo, estudo sobre a igreja. E hoje vamos estudar a lição de número 10, lição essa que vai ser transmitida e ensinada dia 10 de março de 2024. É uma temática bastante importante, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto áureo está lá na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Verdade prática, a ceia do Senhor como uma ordenança celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Glória a Deus. Então hoje vamos falar sobre a ceia do Senhor. Vamos abordar um pouquinho acerca deste assunto, muito importante dentro do estudo do corpo de Cristo. O autor vai dividir esta lição em 3 tópicos. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vamos observar um pouquinho acerca de como é entendido a natureza da ceia ao decorrer da história da igreja. O propósito da ceia do Senhor, qual é o propósito que a ceia tem dentro do corpo do Senhor Jesus, a igreja, e o modo de celebração da ceia do Senhor. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então, o primeiro subtópico fala sobre a tradição romana, o segundo subtópico fala sobre a tradição protestante, né? E o terceiro subtópico, qual a nossa posição, a posição pentecostal. É importante destacar que ao decorrer da história da igreja, sempre existiu grupos com diferentes visões acerca da ceia do Senhor. Então tinha aqueles que tinham uma visão de transubstanciação, aqueles que tinham visão de consubstanciação, aqueles que tinham visão da presença do Senhor espiritualmente, outros que viam apenas como memorial. É claro que não temos a descrição com esses nomes, né? Consubstanciação, isso foi ganhar nome mais à frente. Porém, tinha estes grupos, já desde o início da igreja, que tinham estas visões distintas acerca da ceia do Senhor. Agora, é importante ressaltar, então, ao decorrer da história, a partir do século III, a igreja ela vai ter essa visão de transubstanciação, onde o pão se torna o corpo de Cristo, literalmente, e o sangue se torna, o vinho se torna o sangue do Senhor, literalmente, e isso vai ganhar força nos ensinamentos ao decorrer dos séculos, até o século XIII, onde se inicia ali um princípio de reforma protestante, e vários escritos que vão contra este ensinamento de transubstanciação. E quando chega a reforma protestante, então Lutero, que é o reformador alemão, a partir do século XV, vai trazer uma visão de consubstanciação, onde não há essa transformação literal do vinho para o sangue e do pão para a carne de Cristo. Porém, ele vai dizer que há ali uma parte de Cristo, partes de Cristo estão inseridos dentro dessa ceia. Ele não consegue definir, mas de alguma forma está presente o vinho e está presente o sangue. De alguma forma está presente o pão e está presente também a carne do Senhor Jesus Cristo. Então Lutero vai dizer que em partes ele está presente, vai trazer essa visão romana que passou que percorreu boa parte da história da igreja, porém ele vai ali trazer uma visão mais ampla, dizer que partes é vinho e partes é sangue, partes é pão e parte é o corpo de Cristo realmente. Na mesma época, no mesmo período, vai surgir a visão de Zwinglio, né? A visão de Zwinglio na Suíça. E Zwinglio ele vai ter uma visão diferente de Lutero.
A visão dele é de que a ceia do Senhor, ela é apenas um memorial, ela é apenas um ato de memória. Então, quando a pessoa ela participa ali da ceia, do vinho, do cálice e do pão, ela está apenas fazendo memória ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É apenas um ato memorial. Não há ali um ato de graça divina, onde realmente o cálice se transforma em vinho ou o pão se transforma em corpo. Depois, João Calvino, ele vai introduzir os seus ensinamentos, coletando aí, pode dizer, ficando entre esses dois teólogos, Lutero e Zwinglio, e Calvino vai trazer um entendimento de que, na verdade, a participação do Senhor nessa ceia, ela é espiritual. Então, é uma participação espiritual. Ali o ato de contato ali é em espírito. Então, na verdade, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, porém Jesus está presente espiritualmente neste ato, né, memorial da ceia. Então é importante entender que dentro da tradição cristã vai surgir esses pensamentos, que são pensamentos que já desde o princípio eram demonstrados, mas que foram debatidos e evidenciados após a Reforma Protestante. Ganhou força esses ensinamentos. E aqui no terceiro subtópico é colocada a posição pentecostal acerca do assunto. E é claro que é importante ressaltar, irmãos, dentro deste ensinamento desta aula, que existe dentro das Assembleias de Deus, nós estamos aqui ensinando sobre eclesiologia, mas existe dentro das Assembleias de Deus membros que divergem em pensamento acerca da posição da ceia. É por isso que se você ler lá o credo das Assembleias de Deus, lá vai estar dizendo que nós não cremos na transubstanciação, não cremos na consubstanciação, nesse literalismo, nessa parte onde se há a ceia e se há também o sangue, mas também não se deixa claro se nós cremos na visão de João Calvino, que é uma visão hoje muito apoiada pela Igreja Presbiteriana, ou se nós temos uma visão de Zwinglio, apenas memorial. Então eu já vi pastores ensinando na visão de Zwinglio e já vi pastores ensinando na visão de João Calvino. Então é importante ressaltar isso. Aqui o escritor desta lição, ele trouxe dizendo que Jesus se faz presente espiritualmente no símbolo da ceia. Então esta é a visão de João Calvino. Traz aqui a visão de João Calvino. Mas se você ler o credo, a declaração de fé das Assembleias de Deus, não vai estar descrito, ficou ali em aberto acerca destes dois pontos, que é apenas um memorial, se Jesus está presente. Quando se fala Jesus está presente, irmãos, é importante entender que na visão de Zwinglio, por exemplo, quando ele fala que é apenas um memorial, é que Jesus está presente como em qualquer outro culto. Jesus está presente nesse memorial como em qualquer outro momento com a sua igreja. O que há ali é um memorial do cristão, onde a igreja faz memória ao ato do Senhor. Né? Ela faz essa memória. Mas Jesus está presente como em qualquer outro ato. Já na visão de Calvino, há uma presença maior, uma presença evidenciada do Senhor neste ato de comunhão, neste ato da ceia. Então é importante deixar essa visão aberta também para os amados irmãos, para não causar aí, debates teológicos desnecessários dentro da sala de aula. O segundo tópico vai falar sobre o propósito da ceia do Senhor. No propósito da ceia. Então, o primeiro subtópico fala que celebrar a expiação de Cristo. O segundo subtópico, proclamar a segunda vinda de Cristo. E o terceiro subtópico, celebrar a comunhão cristã. Então, a ceia tem um propósito. Primeiro, a celebração da expiação. Nós fazemos memória da morte do Senhor e da sua ressurreição. Nós fazemos memória do ato sacrificial que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
onde ele se entregou pelos nossos pecados. E então, primeiro celebramos essa expiação, essa redenção, em gratidão pelo que Jesus fez por nós, né? E ao mesmo tempo, nós fazemos este memorial do que Jesus fez por nós, também louvando a Ele pelo presente momento, por poder participar da comunidade de Cristo, da Igreja de Cristo, sermos salvos, estarmos na presença do Senhor. Celebramos por isso também. E no segundo subtópico, para proclamar a segunda vinda do Senhor. Então, fazer isso até que eu venha, né, anunciar até que venha. Então, nós fazemos esta proclamação também dizendo que Jesus irá voltar, né? A ceia também é uma proclamação da vinda de Cristo. Então, é um memorial da sua expiação, é também uma proclamação da sua segunda vinda, e também é uma celebração da comunhão cristã. Então, além de nós celebrarmos a expiação, anunciarmos que o Senhor vai voltar, também é uma celebração da comunhão cristã. Se nós observarmos a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a gente vai falar ali acerca da ceia do Senhor, nós vamos ver que os irmãos tinham esta comunhão, aproveitavam este momento da ceia para ter uma comunhão dentro da igreja, se reunirem e ali ficarem mais próximos, terem ali um diálogo, conseguirem ali se abrirem os membros uns aos outros, né? É um ato que realmente nos reflete ao amor de Cristo, a graça de Cristo. Então, se nós observarmos ali até algumas questões equivocadas da igreja, a igreja de Corinto, e Paulo sempre vai procurar trabalhar essa questão da organização da igreja, ele vai destacar ali a maneira que essa ceia deveria ser praticada, porque justamente ela tem esse objetivo de trazer essa comunhão entre os membros que participam dela. O terceiro tópico vai falar sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Então, o que é participar indignamente? Primeiro subtópico. Participar indignamente é aquela pessoa que está vivendo uma vida desenfreada na prática do pecado, uma pessoa que não está vivendo uma vida disciplinada espiritualmente. Indignamente é aquela pessoa que ela não está vivendo uma vida na prática da justiça, ela nasceu de novo, mas não vive uma vida na prática da justiça, ela faz parte da igreja, mas ela não quer evidenciar realmente uma mudança de vida, não quer realmente viver uma vida consagrada, santificada para Deus. Então, essa pessoa que vive de qualquer maneira, de qualquer forma, não se importa com a vida cristã, não se importa como deve viver na presença de Deus, essa pessoa ela não pode participar da ceia do Senhor, porque ela vai estar pecando contra Deus. Então, esta é a expressão participar indignamente. Então, para o início do modo da celebração da ceia, para participar, a pessoa tem que fazer uma análise de si mesmo e ver se ele se acha digno de participar, se ele está tendo uma vida realmente reta diante de Deus, uma vida em santificação, né? Uma vida que se inicia uma santificação de dentro para fora, uma vida realmente reta perante Deus. E no subtópico número 2, que fala sobre uma celebração reverente, o subtópico número 3, uma celebração festiva. Tá? Então é aquela pessoa que tem uma vida na presença de Deus, vivendo em comunhão com a igreja, vivendo uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa. Essa pessoa ela pode participar então dessa celebração festiva. Então, é importante destacar que o modo de celebração é um modo de celebração de festa, de alegria. Nós precisamos entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós nos reunimos para se alegrar na presença de Deus. Segundo a tradição da igreja, e alguns historiadores bíblicos vão dizer que a igreja ela participava, nós temos isso com base lá em Atos, né?
a igreja se reunia semanalmente, pelo que tudo indica, semanalmente, para praticar este ato de fé, este ato de memorial ao nome do Senhor Jesus. Justamente porque é um momento de alegria, de festa, onde nós proclamamos o nosso Redentor, fazemos memória à obra que Jesus fez na cruz e entendemos e fazemos parte desta igreja, desta comunhão, e que um dia o Senhor voltará e nós estaremos com Ele para todo sempre. Tá? Então tem que ser um momento de festa, de alegria. Então, meus queridos e amados irmãos, mais uma lição que nós estudamos. Podemos abordar uma visão onde os irmãos poderão explorar esse assunto nesta aula e trazer uma aula aí para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um dos amados irmãos no nome do Senhor Jesus. Olá, pessoal. Nesta manhã eu quero compartilhar este momento de alegria com vocês, desta nova obra lançada em um dos temas mais relevantes do nosso tempo, acerca de casamento, mas especificamente acerca do adultério. Então, nesta obra eu vou falar sobre o anti-adultério, a prevenção contra o adultério para que ele nunca venha a acontecer. Mas se acaso pessoas estão passando pelo adultério, como lidar com essa situação, quais as consequências do adultério e também o pós-adultério. É uma obra extraordinária, muito linda, ficou um livro muito bom, muito bonito, um excelente acabamento. Quero compartilhar esse momento com vocês aqui. Bênção de Deus, Deus abençoe.